Boa noite, hoje é sexta-feira, 2 de junho e você vai ver. Matheus Wesp pede informações sobre os custos do SAMU. Para compreender dos recursos que vêm do governo federal e que são repassados ao município pelo governo do estado, a quantidade desses recursos e a forma que eles são distribuídos para a prestação do serviço. Rafael Colucci solicita cópia do impacto de vizinhança de estabelecimento na Rua Independência. Para ver se estava tudo ok e se realmente condiz com a atividade exercida. Integrantes da Comissão de Segurança Pública articulam em Carazinho construção de novo presídio. De pronto, as lideranças de Carazinho se colocaram a favor da construção do presídio, mas não naquela área. Estragos causados pela chuva são discutidos na Câmara de Vereadores. Para então cobrarmos e dialogarmos com o Executivo quais são as ações que o Executivo vem fazendo para coibir esse tipo de alagamento. Deputada Anne Ortiz destaca projeto de lei que inclui a educação financeira no currículo das escolas estaduais. Eu acho que a gente pode, inserindo a questão da educação financeira nas escolas, ajudar muitas famílias também. O vereador Matheus Wesp está fazendo um pedido de informações ao Poder Executivo. Ele quer saber os custos do SAMU e questiona, por exemplo, o valor destinado para o pagamento da equipe e para a manutenção da ambulância. Desde 2011, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atua no município e possui uma equipe de 11 funcionários. A ambulância, com 6 anos de uso, tem mais de 100 mil quilômetros rodados e, com frequência, apresenta problemas mecânicos. Apesar dos inúmeros pedidos de renovação da frota, um novo veículo não foi disponibilizado para Passo Fundo. Em razão disso, o vereador Matheus Wesp quer esclarecimentos sobre a verba repassada ao SAMU pelo governo federal, qual a contrapartida da prefeitura e quem gerencia os recursos. Conhecimento amplo da população que o serviço do SAMU é prestado de modo precário, e isso não pela ineficácia dos funcionários, é importante frisar isso, mas pela precariedade de recursos e de equipamentos que suportam a equipe. Nós temos uma equipe que acaba cumprindo muitas vezes turnos exaustivos, não tem condição de dar um atendimento efetivo à população. Comparado a outros municípios de igual proporção, o município de Passo Fundo tem uma equipe muito diminuta e reduzida, por isso que a solicitação das informações é para compreender dos recursos que vêm do governo federal e que são repassados ao município pelo governo do estado, a quantidade desses recursos e a forma que eles são distribuídos para a prestação do serviço. Com essas informações nós poderemos dar um passo efetivo para, conhecendo a situação, propor uma solução adequada e, quem sabe, melhores condições de atendimento à população de Passo Fundo. Já o vereador Rafael Colucci solicitou a cópia do pedido de impacto de vizinhança de um estabelecimento na Rua Independência, próximo a Bento Gonçalves. Veja o que disse o parlamentar. Participando das reuniões do Ministério Público, juntamente com a AMAC, os moradores, houve essa questão levantada essa dúvida junto ao Poder Público, sem saber se esse estabelecimento tinha o relatório de impacto de vizinhança de acordo com a atividade que está exercendo. Então a gente solicitou junto ao Poder Público o relatório de impacto de vizinhança do estabelecimento do Claudião para ver se estava tudo ok e se realmente condiz com a atividade exercida. Moradores alegam que hoje o bar ele recebe uma quantidade grande de pessoas dentro do seu interior, né? Eles fizeram uma adaptação onde conseguiram juntar 2 estabelecimentos em um só e dentro disso está tendo um número grande de pessoas circulando, né? Então, o relatório de impacto de vizinhança para determinado tipo de estabelecimento é quando você já tem um número maior de pessoas e exerce atividades de música ao vivo, enfim, essas outras, você tem que ter outro tipo de relatório. Depois de realizar uma visita técnica ao terreno onde deveria estar sendo construído o novo presídio regional, os integrantes da Frente Parlamentar da Segurança Pública estiveram em Carazinho para debater o andamento da obra.
O problema é que as autoridades do município vizinho querem evitar a instalação às margens da BR-285. Os vereadores de Passo Fundo querem mobilizar as cidades vizinhas no sentido de retomar a construção da casa prisional, que está parada há 6 anos. A primeira reunião aconteceu em Carazinho, já que o terreno destinado para a obra faz divisa com o município. Os detalhes do encontro foram apresentados pelo vereador Márcio Patucci em sessão plenária. Fomos recebidos pelos vereadores, pelo senhor prefeito e presidente da Associação Comercial, onde a comitiva de Passo Fundo expôs da necessidade da construção da penitenciária regional no atual espaço às margens da BR-285. De pronto, as lideranças de Carazinho se colocaram a favor da construção do presídio, mas não naquela área. Justificam que, além de alguns aspectos ambientais, que isso já está sendo superado no projeto, mas que alguns serviços que porventura pudesse vir a abastecer a clientela do presídio, né? Isso se daria muito mais próximo a Carazinho do que a Passo Fundo, tendo em vista a distância, né, da atual área do centro da cidade de Passo Fundo com relação ao centro da cidade de Carazinho. Claro que esse imbróglio não vai ser definido por nós vereadores e nem pelo prefeito de Carazinho. Esse imbróglio tem que ser assumido pelo Estado, que é o detentor da área, da atual área, e é quem vai finalizar os projetos e aplicar os recursos. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública explicou quais são as reais possibilidades para que o novo presídio saia do papel. Afinal, diante do caos no sistema, a efetivação da obra é uma das prioridades do grupo. Se o Estado do Rio Grande do Sul, através da SUSEP, Secretaria Estadual de Segurança Pública, definir que o presídio será construído naquela área, ponto, ele vai ser construído. Agora, em havendo alguma alternativa, aí sim nós vamos ter que viabilizar um novo espaço, a qual eu não acredito. Primeiro, porque há uma dificuldade imensa de se localizar uma área para a construção de presídios, assim como é o caso de áreas para aterro sanitário. E naquele fato houve uma área desapropriada ainda em 2007, houve a assunção, ou seja, o Estado assumiu aquela área, aceitou aquela área como possível e claro que tardiamente veio essa mobilização do município de Carazinho. Como eles têm lideranças políticas que podem interferir nesse processo, né, nesse projeto, nós também não queremos retardar ainda mais essa situação. Mas, como eu disse, se tiver que ser construído, aquela área servirá para a nova penitenciária. Vale ressaltar que o impasse precisa ser resolvido o quanto antes, pois recursos federais destinados à penitenciária estão garantidos até o fim do ano. Existem aproximadamente 8 milhões de reais depositados do Fundo Nacional aos cofres do Governo do Estado, com previsão de investimento até dezembro. O custo total dessa obra vai em torno de 20 milhões, então o Estado teria que fazer uma contrapartida. O que nós também queremos saber é se o Estado tem fôlego financeiro para sustentar essa contrapartida. Isso que nós agora solicitamos uma audiência junto ao secretário estadual de Segurança, para que, dentre alguns assuntos que a comitiva de Passo Fundo levará, é sim saber se o Estado tem esse lastro para complementar os recursos necessários à construção do presídio. E depois do intervalo, nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças pra mãe. O que foi, pai? Esse estado, nem pensar. A Blitz existe para isso. Evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito.
iniciou nesta semana a restauração do asfalto da 324 no trecho entre Passo Fundo e Casca. A obra também prevê a drenagem e a sinalização. A reivindicação é antiga e vai beneficiar 28 municípios. No segundo semestre do ano passado, a 324 foi incluída no contrato de restauração e manutenção de rodovias. O estrago causado pela chuva dos últimos dias permanece. Foram registrados 372 milímetros, o que representa 225% acima da média prevista para todo o mês de maio. Agora, as autoridades calculam os prejuízos causados. Na Câmara de Vereadores, os parlamentares se reuniram com representantes do Executivo e da Corsã. Eles debateram a realização de um cronograma de ações para as obras de canalização e drenagem urbana, que devem diminuir as chances de alagamentos. O presidente do Legislativo destacou que a Câmara deve ajudar a encontrar soluções. Infelizmente, nesse episódio, no final de semana principalmente, onde nós tivemos chuvas torrenciais muito fortes e atingiram vários bairros da nossa cidade, pontos que a gente já sabe que sofrem com alagamento, os vereadores foram muito acionados e cobrados pela população. Cadê os vereadores que aqui não estão? Então, como o vereador ele é um agente político e ele fiscaliza e cobra as ações do poder público, e nós trabalhamos sempre em harmonia com o poder público, com a administração, né, nós então entendemos por chamar uma reunião com a prefeitura, com o secretário Cristian, que esteve aqui representando os outros secretários, e a Corsã e um grupo de vereadores, então, para então cobrarmos, né, e dialogarmos com o Executivo quais são as ações que o Executivo vem fazendo para coibir esse tipo de alagamento. Nós sabemos que alguns pontos são críticos, né? Vila Anes, Vila Luísa, bairro São José, entre outras, bairro Nonoá e outras comunidades que sofrem com isso, né? Que já é de praxe, quando tem uma chuva um pouquinho mais forte, tem os alagamentos e a comunidade sofre. Então o Executivo veio até a Câmara de Vereadores, trazendo então, onde nós cobramos e perguntamos quais são as ações que o Executivo vem fazendo para essas famílias atingidas. Eles relataram que estão dando dentro da estrutura da Prefeitura, né? A atenção, recolhendo os entulhos, colocando as máquinas, distribuindo lona, né, dando uma atenção para essas famílias que foram atingidas, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social. Então, nós escutamos as ações do Executivo. Questionei também ao Executivo se ele sabe quais são os pontos, né, de alagamento, se eles já têm, ele relatou que sim, já sabe quais são os pontos críticos da cidade. E também nós sugerimos ao Executivo que faça permanentemente limpezas dos córregos, rios, lagos e sangas que tem dentro da cidade, onde tem edificações. Patrick também comentou que a comunidade deve fazer a sua parte. Porque o pessoal, infelizmente, a comunidade acabou jogando lixo, acaba entupindo a boca de lobo ou os riachos e a água acaba não dando vazão, subindo. Então nós pedimos então que o Executivo faça regularmente as limpezas desses córregos para que não tenha infiltração, alagamento nas casas. E também estamos sugerindo ao Executivo que faça, então, um comitê de risco, né? Nós temos a Defesa Civil e que crie também o comitê de risco, que quando der esse problema a gente possa todos nós sermos acionados como voluntários, né? Passo Fundo deu para notar que com essa chuva do final de semana, por mais que nós tenhamos uma estrutura de parque de máquinas muito boa, nós não estamos preparados para problemas torrenciais como houve aí nesse final de semana com as chuvas fortes. Nós não estamos preparados, infelizmente. Então nós temos que começar a tratar disso com mais responsabilidade. O meio ambiente vem sofrendo com a ação do homem e ele está dando a resposta aí com esses alagamentos. Então nós temos que estar preparados para dar o suporte quando a comunidade de Passo Fundo precisar. Para o vereador Márcio Patucci, que compõe a bancada da oposição, é preciso pressionar as autoridades responsáveis para que em outros momentos de instabilidade climática a população não sofra com os impactos. A gente sabe que toda grande chuva ela ocasiona algumas perturbações, algumas conturbações em relação à estrutura da cidade, né? É bueiro entupido, é canalização rompida, telhados que são danificados, estradas que são inviabilizadas a sua passagem. E o que a gente obviamente espera sempre é que o poder público tenha uma resposta rápida nessas situações. Nós só vamos conseguir imaginar que há uma articulação entre as secretarias de obra, serviços gerais, Secretaria de Habitação, Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil, quando de fato tivermos episódios de crise, né? E essas crises, claro que elas não podem ser previstas, porque é uma imprevisão em relação à questão do tempo, né?
Mas o que nós imaginamos e vamos solicitar é que a Prefeitura tenha condição de atender rapidamente quando essas situações se verificarem aqui na cidade. Eu já fui chefe da Defesa Civil, sei da importância da articulação, sei da necessidade de uma harmonia entre todos esses órgãos, RGE, Corsã, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, porque a imprevisão ela nunca consegue ser diagnosticada, mas os seus efeitos são muito fortes em relação aos prejuízos à família, sobretudo famílias de baixa renda. Nesta semana, a deputada Anne Ortiz esteve em Passo Fundo. A nossa equipe aproveitou a visita e conversou com ela sobre algumas propostas que tramitam na Assembleia Gaúcha. Um dos projetos determina a inclusão de atividades e conteúdos relativos à educação financeira no currículo das escolas da rede pública. Nós temos hoje no Brasil, entre jovens entre 18 e 24 anos, mais de 10 milhões de pessoas cadastradas nos cadastros de proteção ao crédito, SPC, Serasa. Antes mesmo de começarem as suas atividades profissionais, de se inserirem no mercado de trabalho, já são devedores. Então, a importância da educação financeira dentro das escolas para preparar cidadãos mais conscientes, cidadãos mais questionadores. A gente vai ter também uma forma de combater o superendividamento, que hoje é um grande problema, principalmente dentro com os idosos, com os aposentados, que têm os créditos fáceis, o consignado principalmente. Então, eu acho que a gente pode, inserindo a questão da educação financeira nas escolas, ajudar muitas famílias também. A deputada também destacou a matéria que cria normas de promoção da acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Pela proposta, as vagas nos estacionamentos que hoje são destinadas a gestantes, deficientes e idosos também poderão ser utilizadas por pessoas que transportarem crianças de até 1 ano. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e deve ser votado até o final deste ano. Que possibilite as pessoas que têm criança de colo até 1 ano de idade, que se utilizam da cadeirinha chamada bebê conforto, que eles possam utilizar as vagas de estacionamento que já são destinadas para grávidas. Então é uma demanda importante que a gente recebeu, muitas mães e pais no gabinete que pediram para a gente encaminhar, visto a dificuldade que se tem. E dentro de um decreto federal, essas pessoas com criança de colo, elas já são consideradas pessoas com mobilidade reduzida. Então o projeto já foi aprovado dentro da CCJ, a ideia é que ele tramite dentro da Assembleia Legislativa e a gente possa aprovar ainda esse ano. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo final de semana.